A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Eu quero continuar meditando no texto de 1 João, no capítulo 2, como nós temos feito uma série de meditações na palavra do Senhor aí nesta primeira carta de João. E hoje, para a nossa edificação, nós vamos refletir a respeito do texto do capítulo 2, nos versículos 12 ao 14. Então, repetindo para aqueles que desejam procurar nas suas Bíblias e acompanhar a leitura, 1 João, capítulo 2, dos versículos 12 ao 14, prosseguindo na sequência do estudo que nós já temos feito, ou da meditação que nós já temos feito. E nos diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vamos orar ao Senhor neste momento e buscar a sua direção, a sua bênção, a ação do Espírito Santo nas nossas mentes para o entendimento da palavra. Pai, nós oramos a Ti, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, Senhor, e Te adoramos, Pai, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor vai fazer, pela maneira como o Senhor sempre guarda aqueles que são teus filhos, Pai querido, mesmo que o Senhor não nos livre totalmente, Pai querido, das tribulações pelas quais nós temos que passar, porque também o Senhor as usa como meios para forjar o nosso caráter, para nos tornar, Senhor Todo-Poderoso, filhos, Senhor, que compreendem o teu propósito, a tua vontade. Todavia, o Senhor, mesmo nos momentos difíceis, o Senhor tem nos dado alento, a tua paz tem permanecido nos nossos corações, as nossas vidas têm estado seguras nas tuas mãos, a nossa fé tem sido fortalecida por ti, pela tua palavra, pelo agir do teu Espírito Santo, naqueles que são teus filhos e andam de acordo com a tua vontade, Pai. E por isso nós louvamos o teu santo e bendito nome, Papai, e pedimos, Senhor, que neste momento em que vamos meditar na tua palavra, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos purifique, Senhor, das nossas injustiças, que tudo aquilo, Pai querido, que desagrada ao Senhor e que está presente nas nossas vidas, que nós possamos perceber, abandonar, confessar, que o Senhor nos perdoe, Pai querido, daqueles pecados que nos são ocultos, Pai querido, daquilo que nós cometemos, Senhor Todo-Poderoso, sem perceber, ou daquilo que nós nos omitimos de praticar da Tua palavra e que também acaba se tornando pecado. Perdoa-nos, Pai. Purifica-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e prepara, Pai querido, as nossas mentes e os nossos corações para recebermos esta porção bendita da Tua palavra que nós vamos meditar, Senhor, e edifica as nossas vidas por intermédio dessa palavra. Fortalece a nossa fé, Pai querido. Senhor, estamos vivendo, Pai, em meio a lutas de uma pandemia, Pai querido, onde muitos irmãos, amigos têm sido, Pai querido, atingidos e nós oramos, Pai querido, pelo Teu povo, nós oramos, Senhor Todo-Poderoso, por aqueles que ainda não são Teus, mas que serão alcançados pela Tua graça, Pai querido. Nós oramos, Senhor Todo-Poderoso, por aqueles, Senhor, que rejeitam o Senhor, Pai querido, mas que mesmo assim o Senhor, pela Tua graça, Senhor, faz com que o sol nasça sobre eles, o Senhor faz, Pai querido, com que a ciência, Pai querido, os ajude, Pai querido, e muitos têm sido curados também, Pai. Então nós oramos, Senhor, por todos os que estão passando, Pai querido, por esta pandemia de coronavírus, aqueles que estão nos hospitais, Senhor Todo-Poderoso, nós oramos para que o Senhor esteja trazendo cura, esteja trazendo alento para as famílias, esteja trazendo consolo, Pai, para aqueles, Senhor, que estão enlutados porque perderam seus familiares. E agora nós pedimos que o Senhor aplique a sua bendita palavra aos nossos corações, Senhor, e console e fortaleça e edifique as nossas vidas, Pai querido, de maneira, Pai querido, que nós glorifiquemos o Teu nome, vivendo de acordo com a Tua santa palavra. É o que nós oramos e agradecemos em o nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém.
Irmãos, na última oportunidade em que nós estivemos meditando na primeira carta de João, nós fizemos uma meditação dos versos que foram do verso 3 até o verso 11. Aí nós vimos o apóstolo João provando aos irmãos destinatários dessa carta em duas áreas importantes para a vida do cristão, ou seja, testando eles, colocando eles à prova em pelo menos duas áreas que são importantes para as nossas vidas como cristãos, para a vida daqueles irmãos, para as nossas vidas nos dias de hoje. João falou sobre características do cristão verdadeiro. Em meio ao cristianismo, como diferenciar o verdadeiro cristão daquele que se diz cristão, daquele que é um falso cristão. O apóstolo João ele destacou duas características principais que são marcas, que são identidades do cristão e que ao mesmo tempo testam o servo de Deus. A primeira delas, obediência à palavra. Deus, ele testa os seus servos num aspecto moral, na maneira como eles se conduzem de acordo com a sua palavra. Isso deve ser uma marca na vida dos cristãos verdadeiros. A segunda marca distintiva, que testa os cristãos num aspecto social, no aspecto do relacionamento dele entre os irmãos, é o amor. O cristão, ele tem verdadeiramente amado o seu próximo com o amor de Cristo. Então foi isso que nós vimos na última ocasião, fazendo uma rápida lembrança, um rápido resumo. O que nós vamos observar na nossa meditação de hoje é que o apóstolo João, como um pastor amoroso, ele é aquele que não apenas testa e exige uma postura daqueles que são de seus discípulos, em consequência de serem discípulos dele, são discípulos do mestre, mas também o apóstolo os encoraja, os incentiva, os motiva, mostra a eles o que eles são e o que eles têm em Cristo. Que isso é uma necessidade para a vida dos cristãos, tanto daqueles tempos como dos nossos dias, esse encorajamento, esse incentivo, o reconhecermos por intermédio da palavra do Senhor quem nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo, para que nós continuemos prosseguindo, nos fortalecendo, crescendo na graça, crescendo no conhecimento. E nós precisamos começar aqui tratando de uma questão que talvez seja uma questão mais teológica, mais de um ponto de vista de entendimento desta passagem, vamos dizer assim. Porque João ele começa escrevendo nessa parte o seguinte: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Nós vemos um trato aqui que parece que há num primeiro momento, se nós olharmos uma diferenciação de três grupos de pessoas aqui, filhinhos, jovens e pais. E aí quando nós olhamos para esse texto aqui, quando os estudiosos da palavra de Deus eles olham para esse texto, eles veem algumas diferenças e nós precisamos entender aqui o significado dessas faixas. Alguns estudiosos pensam que essas faixas seriam três faixas de idades, ou seja, que João talvez estivesse se dirigindo para as crianças, para os jovens e para os demais idade. Alguns outros pensam que talvez fossem três níveis de maturidade espiritual, ou seja, aqueles que recém foram convertidos, aqueles que estão já há algum tempo caminhando com Cristo, que já faz algum tempo da conversão, mas que ainda estão aprendendo. E um terceiro grupo que seria aquele grupo das pessoas mais maduras já na fé, pessoas que já têm um bom conhecimento de Deus, uma longa caminhada com Cristo, que têm experiências com o Senhor.
Todavia, essas duas questões aí, essas duas hipóteses são hipóteses difíceis de aceitar pelo seguinte, né? Em primeiro lugar, filhinhos, é um trato que João utiliza no decorrer da sua carta com todos. Além do fato de que as crianças normalmente elas precisam ser alvo do evangelho, isso é importante, nós temos que educar os nossos filhos, as nossas crianças, todavia é preciso uma linguagem especial, é preciso uma orientação específica. Então, é muito provável, ao que tudo indica, que filhinhos é um trato para todos os cristãos de maneira geral. Então, possivelmente o que nós vemos aqui é que João está direcionando, até pelo fato de que o que nós temos aqui, que é direcionado para jovens e para pais, se aplicam a todos os cristãos. Os princípios espirituais contidos aqui se aplicam tanto a jovens quanto a adultos, ou seja, todo cristão precisa desses princípios e dessas verdades aqui. Então, o mais provável é que João esteja escrevendo para aqueles que estão sendo desenvolvidos, forjados, aqueles que são jovens, que estão começando a ter as suas experiências com Deus, né? E para aqueles que já são mais maduros, mais experimentados, mas lembrando que o que realmente tem importância para nós como cristãos é que as verdades aqui são para todos os cristãos, independente de se você, do estágio de caminhada que na fé que você está. Você precisa dessa passagem aqui, dessas verdades aqui contidas. E a primeira verdade contida é que os cristãos, eles são perdoados em Cristo. É isso que João diz aqui. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Todos os pecados do cristão, isso é uma coisa que nós precisamos ter muito claro na nossa mente, todos os pecados dos cristãos, passados, presentes e futuros, eles foram perdoados em Cristo Jesus. E eles foram perdoados não como diziam aqueles gnósticos, os falsos mestres que estavam em meio à igreja, não por algum tipo de ritual especial, por algum conhecimento que só alguns podiam ter, por determinadas cerimônias místicas. Não, mas por um conhecimento da obra expiatória de Cristo. Foi Cristo que morreu. E a Bíblia nos deixa claro que a nossa salvação vem por uma aceitação numa atitude de fé. Eu aceito que Cristo morreu pelos meus pecados e os meus pecados eles são perdoados. Então, o significado da afirmação aqui, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, é por causa do nome de Cristo. Os nossos pecados eles foram perdoados porque Cristo ele veio e morreu no nosso lugar e levou sobre si os nossos pecados. Não tem nada que nós possamos fazer em relação ao pecado para nós sermos salvos, a não ser reconhecer que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e nos arrependermos dos pecados. A partir de então, a partir do momento em que nós somos transformados, regenerados por Deus, nós temos o perdão dos pecados. Agora nós temos que cuidar do nosso relacionamento com Deus. Quando nós pecamos, sendo verdadeiramente cristãos, nós não perdemos a nossa salvação, mas nós perdemos o nosso relacionamento com Deus. Então, precisamos ter o conhecimento de que os nossos pecados eles foram perdoados e que agora nós precisamos viver uma vida de obediência, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para sermos fiéis a Deus e a sua palavra, para termos um relacionamento com Deus. E devemos de considerar que o perdão não é merecimento nosso. Quando nós recebemos um perdão da parte de Deus, nós estamos sendo perdoados pelo merecimento de Cristo. Ou seja, Cristo cumpriu a lei no nosso lugar e pagou o preço pelo nosso pecado. Por isso nós somos perdoados. Então,
Inclusive, eu creio que alguns dos irmãos em algum momento tenham ouvido, alguns têm um pleno esclarecimento disso, mas às vezes nós vemos os nossos irmãos orarem e pedirem o perdão, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. Por quê? Porque realmente nós não temos mérito nenhum. Nós não merecemos o perdão do pecado. Nós só temos pela misericórdia de Deus e porque Cristo mereceu. Então, o nome representa a obra realizada por Cristo. E é isso que nós precisamos ter em mente. Em segundo lugar, o cristão, ele tem o verdadeiro conhecimento de Deus. Os versículos 13 e 14 nós lemos assim: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aí nós vemos uma repetição aqui. Conheceis, pais, versículo 13. Pais, vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Versículo 14 depois. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Esse Pai aqui a qual a palavra se refere é o Pai Celestial. É um Pai com letra maiúscula aqui. É o Deus Todo-Poderoso. Pais, todos os pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E então uma das realidades na vida dos cristãos, a qual João, o apóstolo João se refere aqui, o conhecimento de Deus. Os cristãos, eles conseguem perceber e entender a palavra de Deus porque eles conhecem a Deus, não apenas de uma maneira intelectual. Não é um conhecimento, eu conheço a Deus porque eu li tudo que eu sei, tudo que a Bíblia diz a respeito de Deus, eu leio livros que falam a respeito de Deus, eu ouço outras pessoas falarem a respeito de Deus. Nós temos um conhecimento que nos foi dado pela obra do Espírito Santo nas nossas vidas muito mais profundo. É um conhecimento de experiência. É um conhecimento daqueles que foram transformados, regenerados por Deus no seu íntimo e que são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós que somos cristãos, nós podemos ouvir essa mensagem aqui e entendê-la. E é isso que João está dizendo como uma palavra de fortalecimento, como uma palavra de edificação para a vida desses irmãos aqui e também para as nossas vidas. Cristãos, vocês são destinatários desta carta, vocês receberam essa carta porque vocês conhecem de uma maneira íntima, de uma maneira verdadeira, de uma maneira profunda Deus, o Pai, porque ele se revelou a vocês através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, através da experiência que vocês tiveram de transformação quando vocês nasceram de novo. É isso que João está nos dizendo. Vai muito mais do que além do que um conhecimento intelectual, do que um conhecimento que as pessoas que verdadeiramente não conhecem a Deus declaram por aí, dizendo: sim, eu conheço a Deus, eu sou da religião tal. Eu vou a tal tipo de cerimônia ou de celebração. Eu vou todos os domingos lá. Eu participo de tal celebração pelo Facebook ou pela internet ou pelas redes sociais. Eu participo de um grupo online de relacionamento que falam de Deus, que falam de Cristo. Nós que fomos convertidos por Deus, nós temos um conhecimento revelacional de Deus. Deus, ele se revelou a nós. Hoje, quando nós dobramos os nossos joelhos para buscar a sua face, para orar ao Senhor, nós não estamos orando a alguém que nós não conhecemos ou alguém que nós pensamos, não, talvez é preciso mesmo fazer as orações, porque isso é uma coisa que faz bem para o espírito. Não, nós nos prostramos diante do Deus Todo-Poderoso, do Senhor que transformou as nossas vidas, que nós sabemos que existe, que é vivo, que é real para nós, que o seu Espírito Santo habita em nós e que também é Deus. Ou seja,
Nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Nós temos visto esse Deus nos abençoar, nos guardar, suprir as nossas necessidades. Né? O cristão tem o verdadeiro conhecimento de Deus. Nós podemos afirmar isso. E é por isso que João escreveu a esses irmãos aqui e destinou essa carta para a sua edificação, para o seu consolo, para o seu fortalecimento, para que eles fossem firmados na palavra de Deus, para que eles ficassem livres dos ataques dos hereges. Em terceiro e último lugar, o cristão ele tem a força vitoriosa contra o maligno. Aí nós vemos isso nos versículos 13 e 14 também. A segunda parte do versículo 13, João escreve: Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E depois, lá no final do versículo 14 também: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, nós temos aqui o caminho dado por João para a vitória, e inclusive nós vemos a palavra maligno aqui grafada, às vezes que ela é grafada com letra maiúscula, ou seja, não está se referindo a um mal subjetivo, não está se referindo a um mal que está presente no mundo porque pessoas são más. Está se referindo a um maligno que é a manifestação de uma entidade, que é uma pessoa. Maligno com letra maiúscula. Todo pronome próprio, ele é direcionado a uma pessoa. Isso aqui não é comum. Não é um mal subjetivo, é uma pessoa que representa o mal, o maligno, o diabo, Satanás, o inimigo do povo de Deus, o inimigo das nossas almas. João, ele está dizendo aqui que ele escreveu para esses irmãos em Cristo aqui, e que ele escreve para nós hoje, quando esta palavra nos alcança, não porque nós vamos ter vitória. Aqui a palavra é utilizada no passado. Vocês já venceram. A vitória já é de vocês. E por que essa vitória é nossa? Porque nós somos fortes. A vitória é nossa porque nós somos diferentes ou melhores uns que os outros. Por que nós temos vencido? Porque nós temos alguma espiritualidade mística que nos dá a vitória, porque nós fazemos alguns rituais? Não. João deixa claro aqui que a vitória ela está presente na vida desses jovens porque a palavra de Deus habita neles. A palavra faz diferença na vida deles, porque eles conhecem a Deus, porque o pecado deles foi perdoado. Então, a nossa vitória contra o maligno, contra o inimigo das nossas almas, ela se dá pelo comprometimento que nós temos com as verdades do Evangelho. E, inclusive, Deus nos dá discernimento deste maligno, deste inimigo das nossas almas e das suas hostes, quando nós temos intimidade com Deus por meio da oração, intimidade com Deus por meio do conhecimento e prática da palavra de Deus, quando nós estamos trabalhando no nosso dia a dia para nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Essa é uma responsabilidade nossa, olharmos na pessoa de Cristo, que encarnou, que se tornou homem, olharmos para os exemplos daqueles seus discípulos que foram habitados pelo Espírito Santo e que nos transmitiram essas verdades inspiradas, como João, como Paulo, como Pedro, como alguns irmãos em Cristo que nós olhamos e que a história nos conta a respeito deles e dos seus feitos em favor da obra e do reino de Deus. Para os nossos irmãos em Cristo hoje, alguns líderes, alguns pastores, alguns servos de Deus, que Deus tem levantado em meio à nossa geração e que podem nos ensinar. Essa é a maneira de nós termos vitória contra o maligno. A palavra de Deus nos dá, a comunhão com Deus nos dá, e nós somos chamados a sermos vencedores deste mal. Então aqui nós vemos claramente que um dos motivos da destinação dessa carta é para que esses
servos de Deus sejam motivados a continuarem tendo vitória, porque o que é dito aqui não é que eles são derrotados, mas é que eles já venceram pela base sólida, já venceram pelo compromisso com Deus, já venceram pela palavra de Deus, já venceram por viverem como verdadeiros cristãos, mesmo em meio aos hereges daquela época que tentavam destruir os princípios da palavra de Deus. Se levanta João, se levantam os jovens, os homens fiéis da igreja e vencem pela palavra de Deus. E é preciso que nós, como cristãos, tenhamos esse compromisso também, aprendamos com essa palavra e sejamos motivados. Nós fomos colocados na nossa geração para vencermos o maligno. E precisamos da graça de Deus e precisamos de nos apropriar dessa verdade e sermos cheios da sua palavra e cheios do seu Espírito Santo. Que Deus nos ajude nessa empreitada. Meus irmãos, então, nesta ocasião nós estivemos meditando um pouquinho na palavra do Senhor a respeito desse texto dos versículos 12 ao 14 do capítulo 2 da primeira carta de João, observando o apóstolo João como aquele pastor amoroso que não só testa, que não só exige postura dos seus filhos, daqueles seus discípulos que são filhos de Deus, que ele chama de filhinhos, porque são filhos na fé, e que são discípulos do Senhor Jesus, mas que também ele tem uma palavra de encorajamento, uma palavra de incentivo, mostrando que em Cristo Jesus eles têm os seus pecados perdoados, mostrando que em Cristo Jesus eles têm um conhecimento de Deus que vai muito além do conhecimento intelectual, mas é um conhecimento de revelação, é um conhecimento operado pela transformação de Deus na vida deles, pelo novo nascimento, e que em Cristo Jesus eles têm a força vitoriosa contra o maligno. E essas verdades são verdades que se aplicam a nós. Nos apropriamos delas como palavras de força e de consolo para as nossas vidas, para nós vivermos em obediência à palavra do Senhor, nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida.